Gravando. Olá galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as cantigas trovadorescas. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo assim mais bacana, um pouco mais aprofundado sobre as cantigas satíricas. Vocês lembram que as cantigas trovadorescas se dividem em dois grupos, que são as cantigas líricas e as cantigas satíricas. No vídeo anterior a gente estudou as cantigas líricas, que são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. No grupo das cantigas satíricas nós vamos estudar as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, tá bom? Deixa eu puxar aqui o slide que eu preparei para vocês, é um slide que tá muito bacana, da hora, adorei esse slide, vocês vão ver que realmente ficou muito bom. Deixa eu só ver aqui na minha tela se está tudo certo para eu poder dar prosseguimento. Não, que eu tenho que sair da frente, né? Se eu não sair da frente vai ficar minha cara zona aí na tela e vocês não vão ver o slide. Deixa eu apagar isso aqui. Isso, agora sim. Vamos lá, Aurismar, deixa eu me pegar aqui. Deixa eu só conferir mais uma vez para não ter problema. Já chegou de eu gravar a aula toda e depois eu ver aí minha carona aí na frente do vídeo. Bom, beleza. Então tá aqui, tá tudo certo. Cantigas satíricas, esse é o tema da nossa aula. Sou o professor Aurismar, essa pessoa que vos fala, tá bom? Vamos iniciar aqui sem muita enrolação. Cadê? Tá aqui. Beleza. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui também. Peguei aqui a canetinha para eu poder ir rabiscando. Então, ó, as cantigas satíricas, então, nós estamos vendo as cantigas satíricas, são divididas em dois tipos, que são, a primeira delas, as cantigas satíricas de escárnio. Escárnio. Escárnio vem de escarnecer. O que é escarnecer? É você macular alguém, né? Você falar mal de alguém, você contar algum fato de maneira que as pessoas vão ficar imaginando quem é que possa ser. Então a cantiga de escárnio ela é uma crítica, sátira é uma crítica humorada que se faz, né? Uma crítica de humor. Você vai lembrar de alguns programas de TV que fazem críticas humoradas da vida política, social, né? As cantigas de escárnio, então, lá na Idade Média, Baixa Idade Média, na Europa, as cantigas de escárnio eram utilizadas para fazer zombarias, aqui, ó, por meio de uma crítica indireta. Então, essa é, digamos assim, a principal característica aqui da cantiga de escárnio, que vai se diferenciar das cantigas satíricas de maldizer, que ambas faziam críticas, só que a de escárnio era indireta e a de escárnio era, aliás, a de maldizer era mais direta. Não era tão direta assim, mas era mais direta. A cantiga de escárnio, o trovador fazia a sátira, não dizia claramente quem era a pessoa, mas dava pistas para que você fosse analisando e tentasse descobrir quem era, mas ele mesmo não dizia quem era, certo? Mas era aqui, ó, feita essa crítica indireta por meio de zombaria, ou seja, estava zombando, fazendo onda mesmo, tirando onda, tá zombando do cara, tá queimando, né? Zombaria, por meio do sarcasmo. Sarcasmo é aquele humor engraçado, crítico, né? Beleza. E uma coisa muito importante aqui, ó, a linguagem, o tipo de linguagem. Uma linguagem ambígua, ambi, dois. Então, algo que é ambíguo é algo que não está claro. Não está claro, é ambíguo demais, ou seja, eu posso entender de uma forma ou de outra. Uma frase ambígua é uma frase que não tem um sentido claro, objetivo. O sentido é difuso, você olha e pode ser uma coisa ou pode ser outra. O que é que mesmo que ele quis dizer com isso, né? Não está claro o que você quer dizer, eu posso entender de uma forma ou de outra isso que você está dizendo. Os dois sentidos têm valor. Um exemplo bem antigo é dizer o seguinte, alguém diz assim, olha, hoje eu estava muito zangado, eu não aguentei mais, eu bati no cachorro do meu vizinho. Bati no cachorro do meu vizinho, dei umas porradas nele. Você pode entender essa frase de duas formas. Ou ele bateu no cão, no bichinho lá do vizinho, porque o cão late muito e incomoda ele, foi lá e bateu no cão. Ou então ele bateu no vizinho e ainda está xingando o vizinho de cachorro.
Veja que nessa frase, sem outro contexto, sem outra explicação adicional, não dá para a gente saber qual é o sentido dessa frase. Essa é uma frase ambígua. Então, a linguagem da sátira, trabalhada aqui nas cantigas de escárnio e maldizer, era uma linguagem ambígua, tanto na cantiga de escárnio quanto em outros tipos de produção. Agora, já nas cantigas de maldizer, a crítica era feita por meio de uma linguagem mais direta e evitava-se o uso da ambiguidade, aqui, sem ambiguidades, não tinha ambiguidade. Por quê? A cantiga de maldizer era uma cantiga mais direta, a pessoa geralmente identificava de quem ela estava falando, beleza? Bom, então para a gente entender melhor essa questão de ambiguidade, duplo sentido, eu trouxe aqui esse slide que a gente vai mostrar, na verdade, antes disso aqui, algumas características das cantigas de escárnio. A gente vai focar agora aqui nas cantigas de escárnio e vamos chegar na cantiga de maldizer. Aqui vocês visualizam uma cena, desculpa, uma cena da mulher está puxando o homem parece que não está dando conta, está caindo fora. É uma cena medieval, galera. Veja bem aqui, professor, o senhor não disse que na Idade Média a arte deveria retratar sempre temas bíblicos, temas voltados ali para a religiosidade ou alguma cena da aristocracia, para o cavaleirismo, né, para as guerras de cavalaria que acontecia naquela época também, galera. Mas aqui nós estamos no final da Idade Média, onde os valores medievais já estão em decadência, já estão sendo criticados fortemente pela arte. A arte, os artistas da época, tanto aqui na arte plástica quanto na literatura, começam a criticar os costumes da época, a falta de moral daquelas pessoas que eram para ser exemplo porque cobravam do povo uma vida casta, uma vida honesta, e eram as primeiras pessoas a dar exemplos de fornicação, de prostituição, né, de uma vida totalmente desregrada. Então as cantigas de escárnio e maldizer vão pegar isso aí, pá, é isso aqui. Começaram a bater na estrutura social daí. Não é à toa que a sociedade medieval, na sua forma de ser, vai entrar em ruínas, vai entrar em decadência, e a gente vai vir com outro período mais na frente. Então aqui, vamos ver as características das cantigas de escárnio. Primeiramente aqui, ó, a linguagem é trabalhada, irônica e cheia de ambiguidades e trocadilhos. Ambiguidade a gente já viu. Trocadilho, o que vem a ser trocadilho, galera? Trocadilho, a gente vai ver o que é trocadilho. Espera só um pouquinho aí, trocadilho. Então, as cantigas de escárnio, elas tinham essa linguagem cheia de ambiguidades e trocadilhos. A pessoa satirizada não é, em geral, identificada. Então, geralmente, o trovador ele não identificava a pessoa ali na sua cantiga de escárnio. Geralmente, pode ser que em um ou outro a gente encontre. A crítica volta-se para comportamentos. Então, veja bem, os comportamentos e costumes das personalidades da aristocracia galega e portuguesa. Vocês lembram que a sociedade portuguesa e a galega são unidas, ali tem uma história em comum. O galego e o português já foi uma língua, né, dividida ali entre as duas regiões. A região da Galiza ela está bem ao norte, ao nordeste de Portugal. Então, no nordeste de Portugal, já entrando na Espanha, tem a região da Galiza. Então, os costumes, a linguagem é bem próxima ali. Então, quais são os grupos sociais que são criticados? Os grupos da aristocracia que são criticados nesse período aí. Aqui, ó, os grupos sociais. Primeiramente aqui, ó, os clérigos. Os clérigos. Quem são os clérigos? Clérigos são as pessoas da igreja, as autoridades da igreja, né? As autoridades da igreja, padres, bispos, arcebispos, né? As pessoas que eram para serem exemplos de moral, exemplos, né, de pessoas justas, dignas, mas eram as primeiras a serem vistas por aí, né, na esbórnia, fazendo aquilo que é próprio do ser humano, curtir, beber, né, namorar, fazer o que der na telha, certo? Então é isso.
E quem eram as outras pessoas? As freiras, aqui ó, freiras. As freiras também eram alvo das críticas das cantigas, certo? Geralmente as freiras e os clérigos fornicavam. O que é fornicar? É ficar juntos sem ser casado, né? Eles não podiam casar, então eles mantinham aqueles relacionamentos às escondidas e às vezes nem tão escondido assim. Às vezes as pessoas já sabiam. Também os judeus, por serem já estigmatizados por outras situações, foram duramente criticados também nas cantigas de amor, nas cantigas de escárnio, nas cantigas de maldizer. As soldadeiras, o que era soldadeiras? Naquela época já existia soldo, quem fazia soldo eram as mulheres, não é isso? Soldadeiras eram mulheres que acompanhavam os jograis, os menestréis nas apresentações, nas declamações de poesia, certo? Então esses grupos eram acompanhados por mulheres e essas mulheres eram chamadas de soldadeiras. Pouco se fala e pouco se tem sobre as soldadeiras. Existem alguns estudos que tentam buscar conhecimentos, aprofundar quem eram as soldadeiras, mas a gente tem algumas coisas que apontam isso. Eram as mulheres que acompanhavam os jograis e elas tinham ali papel importante na recitação, no canto. Só que como é uma sociedade machista, é dado pouco destaque a elas. Elas vão aparecer muito aqui nas cantigas de escárnio, envolvidas em escândalos sexuais, galera. E as prostitutas, né? Prostituta é uma personagem bem famosa desde a Bíblia, aí passa pela Idade Média, as prostitutas vão aparecer sempre, então elas vão ser duramente também criticadas aqui nas cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. Propriamente aqui a gente está falando da cantiga de escárnio. Muito bem, então aqui eu trouxe para vocês um slide para a gente fazer uma diferença, uma comparação entre o que é ambiguidade e o que é trocadilho. Ó, ambiguidade, caráter do que é ambíguo, incerteza, obscuridade, ambivalência, confusão, dúvida, equívoco, hesitação, imprecisão, indecisão, indeterminação, insegurança, irresolução, vacilação. Então, quando a pessoa vacila e não deixa ali preciso um significado, um sentido, aí é uma frase ambígua, né? Ele tem segurança, a pessoa que lê não fica segura para dizer qual é exatamente o sentido que está sendo dito ali. Beleza? Então isso é a ambiguidade, que dá dois ou mais sentidos, né, para a frase não ter um só sentido objetivo. E o trocadilho, o que é o trocadilho, galera? Aqui é o seguinte, ó, um jogo ambíguo de palavras. Veja que uma coisa tem a ver com outra. Ó. Ambiguidade é aquela frase, aquela palavra que não tem o sentido certo naquela frase. E o trocadilho é um jogo ambíguo com palavras. Agora aqui, ó, tem que ter uma coisa aqui, ó, com sons parecidos ou iguais, mas com significados e aplicações diferentes. Então eu pego palavras que tenham o som parecidos ou iguais e formo uma frase jogando com esses sentidos. Por exemplo, aqui é a palavra, vamos dar um exemplo aqui, nosso atual, a palavra manga. Eu conheço pelo menos 3 tipos de manga, não sei vocês aí. Mas eu conheço, por exemplo, a manga da camisa, eu conheço a manga fruta e conheço a manga pasto, onde se solta o gado, aquela divisão lá da fazenda, né? Você tem aqui a sua fazenda, lá quem é fazendeiro, tem uma região que tem muita fazenda, muita ocupação, né? Muitos latifundiários, então o cara lá, ele é um latifundiário, ele não quer repartir a terra com ninguém, ele quer ser dono da metade do Brasil. Então ele pega aqui essa manga, né? Essa terra dele aqui, na verdade, digamos aqui 300 alqueires de terra. Ele não vai soltar o gado aí nesses 300 alqueires de terra. Aqui no Pará tem fazenda que dá muito mais do que isso, viu galera? Muito mais. Então, 300 alqueires de terra. E o que é que ele faz?
Ele vai fazer aqui uma roça, ele vai fazer um sítio aqui onde ele mora, a sede da fazenda, né? E o restante aqui ele faz alguma outra benefício, e o curral, né? E aqui ele divide o restante, né? Tirando a reserva, que tem que ter a reserva florestal, ele vai e divide aqui em partes menores. Essas partes menores aqui é que se chama de manga. Ou seja, ele solta o gado aqui um mês para comer o pasto, quando depois de um mês ele tira o gado daqui e põe noutra manga. Aí assim vai revezando as mangas. Ou seja, quando o gado chegar a vez de voltar para essa manga aqui, ela já está totalmente recuperada e assim vai indo. Então manga. Então o cara pode pegar essa palavra manga e fazer um jogo ambíguo, construir lá um texto em que ele joga com esses significados diferentes e não deixa claro o que ele quer dizer, faz uma crítica, faz uma graça ali, né? Uma graça com essa palavra, explorando a semelhança de sentido. Aí aqui, ó, o uso de certas expressões que juntas possibilitam muitas interpretações. Algumas palavras e expressões que juntas ali geram muitas interpretações, um trocadilho. Vamos entender aqui, pessoal, no próximo slide aqui, depois vocês voltem e vejam e revejam. Ó, aqui eu peguei isso aqui lá do dicionário online, dicio.com.br, algumas rimas com trocadilho, né, que a pessoa pode explorar o significado. Ó. Aqui tem uma lista, trilho, espartilho, caixilho, tudo com ilho aqui, ó. Tem outros, aqui é só exemplo, né, ilho, espartilho, caixilho, pejadilho, rebrilho, novilho, castilho, milho. Ó, palavra milho, por exemplo, né? Um exemplo aqui que a gente pode dar. A pessoa diz assim, quer ganhar 1 milhão? Ah, você quer ganhar 1 milhão? Tem um apresentador bobão aí que gostava de usar isso, né? Você quer ganhar 1 milhão? Aí dava um milho bem grande para a pessoa, né? Uma espiga de milho bem grandona, feita obviamente sintética, né? 1 milhão. Fazendo um trocadilho aqui com aumentativo de milho e milhão em dinheiro, ok? Bom, mas aí pode existir outros trocadilhos, beleza? Aqui alguns outros exemplos, novilho, lombilho, afogadilho, polvilho. Vocês podem usar a imaginação e criar trocadilhos, contanto que tenha relação aí de sentido, né, galera? Não pode ser uma coisa também que não tem nada a ver com a outra. Então, vejam lá, o dicionário online tem muita coisa interessante para a gente ver nesse sentido. Agora, esse daqui, cara, esse daqui eu achei massa. Eu estava pesquisando na internet sobre trocadilho, eu juro para vocês que eu não conhecia, vou ser sincero, não conhecia o Braille, né? Braille. É um site, ó, braille.com.br, de pergunta e resposta. Você põe lá, você faz a sua pergunta, e as pessoas que acham que sabem dar a resposta vão responder. É parecido com o Yahoo, né? Tinha essa função. Bom, aí aqui alguém perguntou lá para exemplos de trocadilho. E eu achei muito bacana aqui a resposta do Eduardo Almeida Matos. Achei muito bacana. Tá aqui. O Eduardo deu esses exemplos, ó. Estou fazendo crochê para garantir minha renda. Veja que aqui ele trabalha com o sentido da palavra renda, né? A mulher faz o crochê, né? Ela faz renda com crochê, né? Aqueles pontos lá, ponto cruz, sei lá, não entendo muito disso. Mas ela vai fazendo rendas, né? Com crochê para fazer tapetes, fazer, enfim, né? O que ela queira fazer com a renda de crochê. Só que existe a renda dinheiro, né? Aí a pessoa fez aqui o trocadilho com o significado da palavra renda, que é escrito da mesma forma. Renda de crochê e renda financeira. Ó, estou fazendo crochê para garantir a minha renda. De que renda ele está falando? Ele vai vender o crochê que ele está vendendo e ganhar dinheiro com isso? Ou simplesmente ele quer uma renda de crochê, então ele vai garantir a renda dele ali fazendo ele mesmo, a sua própria renda, é isso? Veja que aí ficou um jogo ambíguo, não dá para saber. E as cantigas de escárnio de maldizer vão explorar muito isso. A cantiga de escárnio vai explorar pra caramba, muito, muito mesmo, esse trocadilho, né? Um outro exemplo aqui, ó. Eu nunca checo a data de validade das coisas, mas a República checa. Muito bacana isso aqui, a República Checa. Tcheca, né? A República Tcheca. Veja que aqui
Ele explora a semelhança de pronúncia entre checa, do verbo checar, e o significado da palavra, né? Da palavra que ele utilizou aqui, aliás, o nome da República, República Tcheca. Pessoal, só um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui para limpar a garganta. Vai aparecer aí no vídeo, porque aqui é gravado ao vivo, é sem recorte, é sem edição, apareceu, pronto. Então, veja bem, ele faz aqui o jogo, ó, do verbo checar com o nome do país, que tem esse país, galera, República Tcheca. Aí, ó. Eu nunca checo a data de validade das coisas, mas a República Tcheca, pô, muito engraçado isso aqui. Não sei você, mas eu achei muito engraçado. Então, o segundo trocadilho aqui, ó, terceiro, aliás. Caminhão de tempero tomba na estrada. Agora, a carga só não foi saqueada porque o tempero era arisco. Aqui ele jogou lá com o significado, né? O adjetivo arisco, a pessoa que é arisca, é aquela pessoa danada, né? Que ninguém dá conta, é arisca, o menino arisco, o menino danado. Então, caminhão de tempero tomba na estrada. A carga só não foi saqueada porque o tempero era arisco, que é a marca do tempero. Muito bacana essa daqui. Aqui, ó. Comecei aqui o quarto exemplo aqui. Comecei a usar lapiseira. O lápis ficou desapontado. Lapiseira e lápis, né? O lápis ficou desapontado como? Quebrou a ponta ou ficou desapontado porque enciumado? Porque ele estava usando a lapiseira, né? Aqui ele jogou com o significado da palavra desapontado. Desapontado de desiludido e desapontado de perdeu a ponta. O lápis quebrou a ponta. Muito bacana. Aí aqui, ó, o quinto exemplo. O trabalho dos relojoeiros é feito em cima da hora. Relojoeiro trabalha em cima da hora. Olha só a expressão em cima da hora. Porque ele entrega no horário marcado ou ele está trabalhando arrumando a hora do relógio. Muito bom. Então isso, galera, é trocadilho. São exemplos de trocadilho para vocês lerem agora as cantigas de escárnio com mais propriedade, sabendo das características e o que é trocadilho, o que é ambiguidade, que é explorada lá, que às vezes a gente lê só lá. Cantiga de escárnio, explora ambiguidade e trocadilho, mas não explica para o aluno, então ele não vai nunca compreender. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Aqui nós temos um exemplo de cantiga satírica em que foi explorado, galera, veja bem, que fofoca da Idade Média, que fofoca. Isso daqui é uma cena ilustrativa, né? Não é bem esses personagens não. Aqui nós temos um padre, né? Mas lá alguém ficou sabendo que um rabi, quem é um rabi? O rabi é uma autoridade religiosa judaica, né? Como se fosse um padre, um pastor. E aqui é uma freira, né? Freira aí a gente já conhece, né? Uma autoridade religiosa católica, né? Franciscana aí. Bom, então um rabi estava tendo um caso com a freira. O rabi ele não usava cabelo cortado não, nem cabelo nem a barba, barbudo, cabeludo. Então o rabi estava tendo um caso amoroso com uma freira. E alguém soube disso. E mais, a freira teve um filho do rabi. Só que veja só que mancada aqui, galera. Olha só, cantiga satírica formada a partir de um trocadilho. Vai explorar aqui o trocadilho com os sobrenomes de um rabi e uma freira. O rabi tinha sobrenome de Bodalho. Bodalho, nesse português antigo, galera, em português significa porco. Então, quando você tinha um porco, você tinha um bodalho. Eu tenho um bodalhozinho lá no meu terreiro. Eu tenho 3 bodalhos lá no meu corpo. Bodalho é porco. E o sobrenome do rabi é Bodalho. Né? Pip, né? Bodalho, cara. E mais, veja bem que coisa bacana. O nome da freira, Mor Martins Camela. Mor Martins Camela. Cara, o artista ele tem que ver coisas onde as pessoas comuns não veem. Ele disse assim, o Bodalho teve um filho com a camela, ou seja, o porco teve um filho com a camela. Epa, rapaz, isso aí vai dar uma excelente cantiga de escárnio.
Veja só o que o cara criou, pegando aqui esse trocadilho de bodalho, que é porco, e camela, que é a mulher do camelo, né? Aí ele escreveu essa cantiga. Ó, a cantiga satírica abaixo foi composta pelo trovador Dom Pedro, conde de Portugal. Faz uma crítica ao comportamento de dois religiosos, uma freira, que se chamava Mor Martins Camela, e um rabi cujo sobrenome era Bodalho. Vejam essa cena aqui, galera. Observe essa cena aí. O que acontece aí? Vejam bem aí, me digam. Essa daí é uma cena, né? Uma cena amorosa que se passava nos interiores dos conventos, né? Dos mosteiros, entre que, ó, os padres, os freis, as freiras, padre com padre, né? Então, e a coisa, isso é coisa de quem? Do capeta. Ó, isso aqui é a sociedade medieval, galera. A sociedade medieval tinha isso, né? Temática religiosa. Agora que já vindo críticas, né, a essa sociedade hipócrita. Bom, então vamos ver aqui a cantiga de escárnio que o trovador fez, pegando aqui o trocadilho do frei porcão, o bodalho, e a camela, que era a freira. Olha só o que foi que ele escreveu. É próprio dos animais que da mesma espécie são fazer filhos. Para a função tem órgãos naturais. Mas vejo eu um caso raro, o qual não cuidei que visse, que emprenhasse e que parisse o camelo do bodalho, a camela do bodalho. Os de idêntica natureza juntam-se em certos momentos para engendrar seus rebentos. Rebentos é filho, né? Mas eis que uma criatura vejo onde não cuidei vê-la, e com tal me maravilho, bodalho fazer um filho naturalmente à camela. Esse é que a natureza deu igual conformação. Unem-se e nessa união fazem filhos com justeza. Mas não vi em minha vida camelo que se juntasse com bodalho, engravidasse e dele fosse parida. Que coisa, hein? O cara não perdoou. Um camelo fazer filha, uma camela fazer filho com um porco. Isso foge da natureza, né? Veja que quem não conhece aqui, porque o padre o Rabi Bodalho, talvez você não conhecesse, nem conhecesse a freira Camela, Mor Martins Camela, talvez ninguém conhecesse. Mas ele conheceu. Então quem lia essa cantiga, você, puxa, mas que coisa terrível. Se a pessoa não soubesse do contexto, ia achar estranho. Como é que é? Um porco fez filho numa camela, como que isso pode ser? Só que ele está falando aqui do rabi e da freira. Aí é a cantiga de escárnio, o cara era bom. Bom, aí aqui a gente não perdoou também, criamos esse meme, né? Que vocês podem ir, não sei se vocês conhecem, o Gerar Meme. É um site que você seleciona as suas imagens que você queira. Isso aqui eu montei primeiro no Punch, porque lá não dá essa opção de juntar duas, se tem eu não conheço ainda, juntei as duas e lá no que gerar meme você põe as frases, né? Ó, porcão aí, Senhor Bodalho, que é o Senhor Bodalho, é a cara do pai, né? Tirar uma graça aí também, né? Nós estamos na época dos memes, então não perdoei. Aqui o porcão que fez o filho na camela. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido aí, então, essa cantiga de escárnio, beleza? Vamos agora para a cantiga de maldizer. Diz o seguinte, característica das cantigas satíricas de maldizer. É muito parecido, ó, a linguagem, só que tem diferença, né? A linguagem é pouco trabalhada, lá é muito trabalhada, é pobre em recursos expressivos, é mais direta, agressiva e por vezes obscena. Então, a cantiga de maldizer ela é mais direta, né? Ela é mais agressiva do que a cantiga de escárnio. Na cantiga de escárnio, o cara faz uma graça, ele disfarça, não diz claramente quem é. Aqui não, aqui ele fala mais abertamente, dá nome às pessoas, aponta o dedo. Ó, a pessoa satirizada costuma ser identificada. Não é regra, nem sempre, mas costuma ser. A crítica tem os mesmos alvos, isso aqui elas são semelhantes, ó. As críticas têm os mesmos alvos que as cantigas de escárnio, então mesmo grupo social. Comportamentos e costumes da aristocracia
de determinados grupos sociais, que são os clérigos, as freiras, os judeus, as soldadeiras e as prostitutas. Então, nesse ponto aqui, cantiga de escárnio e maldizer é semelhante. Agora, com relação à linguagem, não é diferente, né? Uma linguagem mais direta, não é uma linguagem tão rica em recursos de ambiguidade e trocadilhos, é mais agressiva e mais direta e, por vezes, obscena. Vamos ver aqui o exemplo. Lá. Aqui repetiu, né? As características está repetida. Aqui nós temos um quadro. Ó. Soldadeiras eram mulheres que acompanhavam os jograis, porque uma dos grupos sociais criticados, tanto nas cantigas de escárnio quanto na de maldizer, eram as soldadeiras. E aqui nós temos um exemplo para mostrar isso. Olha, eram grupos que acompanhavam os jograis e os menestréis. Você vê que aqui tem os homens tocando, né? E tem mulheres acompanhando também, em algumas situações, com instrumentos musicais. Ó. As mulheres acompanhando os jograis. É dessas que fala quando fala das soldadeiras, beleza? Que são as mesmas características, né? E tem lá no slide anterior. Aqui nós temos um exemplo, um grupo de menestrel, pode ser os trovadores, né? Tocando aí uma cantiga que diz o seguinte, ó. Um exemplo de cantiga de maldizer, como é mais direto, ó. Martim Gil, um homem vil, se quer de vós querelar, que o mandaste atar cruamente a um esteu, dando-lhe açoites bem mil, aquesto, Martim Gil, parece a todos muito feio. Ou seja, está descendo a lenha no senhor Martim Gil, que mandou açoitar, né, alguém. Ele disse, é muito feio, Martim Gil. Veja que aqui a pessoa está identificada, está dizendo quem é. Não tem aqui uma linguagem rebuscada, com trocadilhos, não é bem direta, né? Isso é a cantiga de maldizer, dizer mal, falar mal, queimar mesmo o filme, né, como se diz hoje. Bom, e aqui para a gente fechar, trouxe esse quadro resumo. Está aqui a fonte, certo? Eu não sei processar daí por uso indevido da fonte. Quem quiser conferir está lá. E não fui eu que fiz o quadro, está aqui nesse site. Peguei lá e botei aqui para... É uma aula, né? Em aula a gente pega aqui onde tem a fonte, monta o material e traz aqui para vocês. Aqui não é canal de YouTube monetizado, né? Que a pessoa tem que primar pela originalidade, tudo que produz. Que vai ganhar por aqui. Bom, então aqui, ó, quadro resumo comparativo. Cantiga de escárnio é sátira indireta, o nome da pessoa satirizada dificilmente aparece, exploração de duplos sentidos e de trocadilhos, significados implícitos. E na cantiga de maldizer, sátira direta, o nome da pessoa satirizada normalmente aparece, linguagem grosseira, chula, que recorre a termos obscenos, significados explícitos. Exemplo aqui, ó, um exemplo da cantiga de escárnio. Uma dona, não digo eu qual, não agorou neste ano mal, pelas oitavas de Natal. Lá para sua missa ouvi, mas houve um corvo carniçal de casa, mas não quis sair. Veja bem aqui, ele está dizendo o seguinte, que uma dona, e ele não diz quem é o nome da dona, nas oitavas de Natal, veja bem, o que foi que ela fez? Ela ia para a missa ouvir, ela ia para a igreja ouvir a missa, mas teve um corvo carniçal de casa e ela não quis sair, ou seja, chegou na casa dela um corvo carniçal. Ora, quem é que com a roupona preta? Do que mais ou menos ele está falando aí? Quem é que usa aquela roupa preta, aquela capa preta ali na Idade Média? Hein? É um clérigo, né? Um padre chegou na casa da pessoa e ficou lá e ela não foi para a missa. O trovador aqui, ele faz a cantiga sem dizer quem é essa dona. Aí agora aqui, ó, na cantiga de maldizer, veja bem como é que isso aparece na cantiga de maldizer. De vossa mulher, ó meu Pero Rodrigues, ó, já identifica, está falando da mulher de Pero Rodrigues. De vossa mulher, ó meu Pero Rodrigues, jamais creiais no mal que falam dela, pois bem sei eu que ela por vós muito zela. Quem não vos quer, vos traz somente intrigas, pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem de ti ela falava. Se a mim deu corpo e a vós
quem ela ama. É a voz quem ela ama, né? Se a mim deu o corpo, é a voz quem ela ama. Veja só, rapaz, ele está dizendo que não é por quem fala mal da mulher do Pero Rodrigues, é porque é fofoqueiro e não quer bem para ela, porque ela, pelo contrário, é uma mulher que ama muito o Pero Rodrigues, porque da vez que esteve com ele, o cara, o trovador, na cama, ele só falava do Pero Rodrigues. Então diz assim, ela me deu o corpo dela, mas é a você que ela ama. Acabou com Pero Rodrigues, né? Que não tem. Pero aqui é um nome que depois em português como Pedro, né? Pero Rodrigues. Acabou com ele. Disse, olha, tua mulher ficou comigo na cama, meu irmão, mas é o seguinte, ela te ama porque ela estava lá só falando de ti. Ela me deu o corpo dela, se entregou, tal, né? Mas ela ama você. Aqui, ó, uma tradução didática, uma tradução para o nosso dia de hoje aqui, da primeira aqui, ó. Uma dona, não digo eu qual, não teve neste ano mau pressentimento nos 8 dias anteriores ao Natal. Ia para a igreja ouvir a missa, mas lá apareceu um sedutor e de casa ela não quis mais sair. Né? E a gente entendeu bem em português traduzido para o nosso, né? Aí aqui a do Pedro diz o seguinte, olha, da sua mulher, ó meu Pedro Rodrigues, jamais acredite no que falam dela, pois eu bem sei que ela o adora. Quem não gosta de você é quem faz intrigas, pois quando ela deitou em minha cama, falava muito bem de você. Se a mim deu corpo, é a você que ela ama. Realmente foi muito consolo isso, né, pro Pedro? Muito consolo. Beleza? Então voltem e reveja tudo aí que vocês vão compreender. Aí aqui, pra gente finalizar, tchau galera, ó, um dos momentos mais empolgantes da literatura é o trovadorismo, né? Forte crítica à sociedade de base aristocrática e clerical portuguesa. Comportamentos e padrões começam a ser questionados, né? Já finalzinho da Idade Média. Poesia e música. Aqui, ó, pessoal tocando, cantando. A poesia e a música estão unidas numa só arte. O que mais, galera? Espero que estude mais a fundo. Esse período vale a pena. Aqui, ó, cantiga de amiguinho aí, a gente já viu. Fim, beleza? Então, com essa imagem aí bastante irônica, né? Bastante satírica, eu encerro o vídeo de hoje, galera. Vou aqui me despedir de vocês e dizer que na próxima aula, então, a gente traz atividade desse assunto. Espero que vocês tenham gostado, vejam e revejam. Antes da gente partir para o próximo período, que a gente vai estudar na literatura medieval em Portugal, que é o último período, que é o humanismo. Beleza? Então, um abraço, até o próximo.